Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos falar sobre o real sentido da Páscoa e eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal para que você esteja se inscrevendo, ativando também as notificações, o famoso sininho. E se você gostar do conteúdo que nós temos exibido aqui, que você deixasse aí o seu joinha, o seu like, pois ele é muito importante para que o YouTube, a ferramenta, entenda que nós estamos seguindo no caminho certo e consiga divulgar essa mensagem e ela possa aí atingir o maior número de pessoas. E eu agradeço. E a você que já tem me seguido durante todo esse tempo, meu muito obrigado. Hoje nós vamos então estar falando sobre o sentido real da Páscoa, ou vamos verificar, porque hoje nós temos muito da questão comercial, coelho de Páscoa, ovo de chocolate, e muitas das vezes o sentido real da Páscoa acaba se perdendo. E eu quero trazer a vocês esse texto bíblico de Êxodo, capítulo 12, versículos do 1 ao 13, que é o suficiente. O certo mesmo seria a gente ler o capítulo todo, mas aqui já é o suficiente para que a gente possa tirar aí algumas conclusões a respeito do que significa o real sentido da Páscoa. Eu vou colocar aí na tela o texto para você, enquanto eu vou estar lendo aqui na Palavra de Deus. Capítulo 12 diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, ou melhor, o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fessura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Bem, então esse texto fala a respeito da instituição da Páscoa, quando o Senhor, então, por ocasião da 10ª praga, ele vai estar executando essa 10ª praga na nação do Egito, e assim, através dela, da consequência dela, o povo sairia, seria libertado. O faraó finalmente deixaria o povo sair. Então a Páscoa significa o quê? A passagem do Senhor pelo Egito, conforme lemos no texto, executando juízo sobre o povo que lá habitava, poupando aqueles que tivessem a marca do sangue do cordeiro, conforme especificado pelo Senhor. Então, o Senhor estaria executando juízo sobre os deuses do Egito, por isso cada praga está associada aí a uma divindade egípcia que o Senhor acabou por jogar no chão, acabar mostrando que só Ele é Deus de verdade, superior a toda e qualquer outra suposta divindade. Então, essa praga dos primogênitos serviu com esse propósito. Era o juízo último que o Senhor estava executando na terra do Egito para libertar o povo.
Outra coisa muito importante que a gente pode perceber aí, então, na questão da instituição da Páscoa, é que a gente pode perceber claramente que o cordeiro, então, sendo sacrificado, sendo imolado, né, que o sentido seria de ser sacrificado, e o sangue desse cordeiro foi utilizado, né, para estar sendo passado nas vergas e nas ombreiras das portas das casas dos israelitas, né? Então, o sangue sendo passado lá, e esse sangue através da morte desse cordeiro, vamos dizer assim, foi uma morte que a gente pode dizer substitutiva. Aquele cordeiro morreu em uma casa para que os primogênitos que nessa casa houvessem não morressem. Então, nós percebemos claramente aí uma substituição. Não poderia ser um cordeiro qualquer, deveria ser um cordeiro macho, sem defeito, de 1 ano. Né? Deveria ser um cordeiro novo, né? Sem defeito nenhum. O cordeiro também, né? Além do sangue que serviu como uma proteção para aqueles que estavam na casa, o cordeiro também sendo preparado, assado, né? Conforme exigido, lido na palavra, ele serviu de alimento para todos os que estavam na casa. Interessante notar que se não houvessem pessoas suficientes para um cordeiro, ou seja, fosse sobrar muita coisa, era para chamarem outras pessoas. Então, ali também simbolizava uma questão de comunhão, das pessoas estarem juntas, das pessoas estarem protegidas. Então, o cordeiro também serviu de alimento para o povo, porque após aquela refeição, que eles deveriam comê-la apressadamente, conforme descrito no texto, com os lombos cingidos, a sandália calçada, eles deveriam estar prontos para sair. Porque logo após a passagem do Senhor, eles seriam libertados e deveriam sair o mais rapidamente possível lá da terra do Egito. Por último, né, o cordeiro então também representou aí, além da questão dele servir como sustento pelo alimento, ele também representava aí a libertação do povo de Israel. Pois após esta última praga, como dito anteriormente, eles sairiam livres do Egito. Agora, falando a respeito da Páscoa no contexto do Novo Testamento, né? Lembrando que após isso a Páscoa acaba tornando-se uma das 3 festas mais importantes, né? Que foram instituídas pelo Senhor por ocasião da entrega dos mandamentos, da sua lei, né? Na Torá, contida aí nos primeiros 5 livros da Bíblia. Né? A Páscoa foi uma das festas, a segunda das festas era a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos, né? Para lembrar o tempo que o povo morou e esteve habitando em tendas. Né? E a festa do Pentecostes era uma festa de gratidão pela colheita. Né? Então, a festa da Páscoa tinha essa lembrança daquilo que havia acontecido no Egito, simbolizando a libertação do povo da escravidão do Egito. Né? Mas há um contexto muito mais amplo que o Senhor já estava incutindo na cabeça do povo para que, quando, por ocasião do Messias, Jesus aparecer na história, eles soubessem. E prova disso, inclusive, foi que o próprio João Batista, que foi o precursor, né, aquele que veio antes, preparando o caminho do Senhor, também cumprindo algumas profecias, ele anuncia no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então ele identifica, veja que ele identifica Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo uma alusão exatamente ao Velho Testamento, para lembrar que, da mesma forma, né, que o cordeiro que foi sacrificado naquela época, que foi imolado naquela época, até a questão do horário, crepúsculo, Jesus também expira por volta das 3 horas, né, na parte da tarde para a noite, né, o cordeiro foi imolado nesse horário, nesse intervalo de horário. Então, tudo o Senhor já havia pensado e planejado. Então, Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele também substituiu aqueles que viriam a crer nele. Então, primeira coisa, o Senhor, através do seu sacrifício, o que aconteceu? Primeira coisa, ele trouxe para nós a libertação do poder do pecado sobre todo aquele que viesse a crer na sua obra. Da mesma forma que o povo de Israel também lá foi libertado da escravidão, na qual eles já estavam lá há muito tempo, foram libertados. Então, o cordeiro, né, no caso
Jesus Cristo, através do seu sacrifício, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, tinha essa questão de libertar o seu povo, ou seja, aqueles que nele crescem, do poder do pecado. Outro ponto importante: o Senhor, através do seu sacrifício na cruz, trouxe sobre si a ira divina. Então, ele trouxe para ele a ira de Deus, a ira santa e justa de Deus sobre ele, né? Que estava sobre nós, né? Pois a palavra do Senhor mesmo nos diz no próprio Evangelho de João, né? Que, olha, todo aquele, João capítulo 3, versículo 36, aquele que não crê, sobre ele permanece a ira de Deus. Então, nós podemos entender a partir disso que aqueles que creram em Cristo, a ira divina se afastou deles, foi afastada deles, porque ela foi descarregada no Filho através do sacrifício. Da mesma forma, né, que aconteceu lá no passado com aqueles que tinham sangue, né, nas ombreiras das portas. Ou seja, a obra que permitiu que aquelas pessoas, ou aqueles primogênitos fossem poupados, não é se a pessoa tinha uma fé grande, uma fé pequena, se ele fez... Não. O que estava em jogo é se tinha o sangue do cordeiro, se era macho de 1 ano. Será que de repente alguém colocou um cordeiro que não era macho de 1 ano, que era cordeiro com defeito? Será que foi poupado ou não? Com certeza o Senhor cumpriu sua palavra à risca. Por isso que o importante ali foi que as pessoas obedecessem, né? Independente do tamanho de sua fé, porque na verdade o poder de salvar não está na mão do homem, mas está na mão de Deus. Então essa é uma outra lição também que ele estava ensinando através dessa morte do cordeiro, ou do sacrifício daquele cordeiro no ano passado, e também aí na época da Páscoa através de Jesus. Então aquilo que aconteceu lá, né, na época do povo de Israel, por ocasião da libertação deles, também estava simbolizando aquilo que viria a acontecer no futuro com todo aquele que viesse a crer em Cristo. Outro aspecto importante, né? O sacrifício daquele cordeiro também trouxe sustento, né? Através de se alimentarem daquele cordeiro, de se alimentarem, tiveram condições de seguir a jornada que eles tiveram que sair do Egito às pressas. Da mesma maneira, Cristo, né? Nós podemos nos alimentar dele, né? Através da sua palavra, né? Pois a palavra do Senhor, como o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo, então, tornou-se para nós alimento. A sua palavra para nós, ela é alimento, né? E por último, né, o Senhor aproveitou os elementos da Páscoa. Ele ensinou que agora a nossa Páscoa, então, ela se cumpriu na vida dele. E se cumpriu quando ele chegou. A partir daí, existe a necessidade da gente comemorar ou celebrar a Páscoa, como a gente tem o feriado, a gente tem essa questão, mas o cumprimento da Páscoa já foi realizado em Cristo, né? Porque ela se cumpriu, a semelhança daquilo que aconteceu lá no passado, aconteceu agora, né? Agora digo, na época de Jesus, através da sua morte substitutiva, onde ele afastou a ira divina e também afastou o poder do pecado sobre nossas vidas, nos trouxe condições, nos trouxe alimento para nós permanecermos no meio do seu caminho. Então nós devemos celebrar a Páscoa, dos elementos de Páscoa, que havia o cordeiro, havia a questão também do vinho, havia a questão do pão, né, que nós lemos, pão e ervas amargas. Hoje, né, a maioria, né, das igrejas, principalmente as igrejas ditas evangélicas, celebram, não sei a periodicidade, algumas igrejas fazem isso semanalmente, outras mensalmente, outras uma vez por ano, mas independente disso, hoje celebra-se a ceia do Senhor. A ceia do Senhor ganhou esse destaque. Vamos dizer que a Páscoa então foi substituída pela ceia, porque a partir dali o Senhor Jesus, ele deixa escrito, isso é relatado nos evangelhos, inclusive, em todos eles, que nós deveríamos fazer isso em memória de Cristo. Então, a Páscoa, ela se cumpriu. Como ela se cumpriu, nós devemos então celebrar a ceia em lugar da Páscoa. Então, nós temos a oportunidade de celebrar a Cristo, dependendo da periodicidade em que isso é feito na sua igreja, você tem a oportunidade de lembrar disso, desse sacrifício que Jesus fez na cruz por você, e como forma também de culto de gratidão a Ele. E, obviamente, para anunciar, como é uma das finalidades, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, porque Cristo morreu e ressuscitou. O sacrifício de Cristo foi aceito,
né? Aceita por Deus o Pai, de maneira então que nós podemos desfrutar dessa comunhão com Deus em Cristo Jesus. Então gostaria que você aproveitasse a oportunidade da Páscoa para refletir. É mais uma data para você refletir. É claro que para nós é muito importante porque é um fato significativo, porque a Páscoa representa exatamente esse período, né, onde Cristo passa a sua última semana, né, trágica semana, onde ele passa o caminho da morte e depois ressuscita no domingo. E esse é o motivo da nossa alegria. Então nós temos a oportunidade de comemorar, não só na Páscoa, mas nós temos a oportunidade de comemorar ao longo de outras datas, né, onde nós celebramos através da ceia do Senhor. Então pense nisso, espero que você tenha gostado e espero poder nos ver numa próxima oportunidade. Até a próxima!